Olá a todos, eu sou Petrus Evelyn, esta é a Academia do Comportamento. E hoje eu quero apresentar para vocês uma técnica para você fazer sempre que você for realizar uma atividade difícil, uma tarefa difícil. E isso serve para qualquer coisa. Essa é uma técnica da programação neurolinguística que inclusive eu já mencionei em outros vídeos. Mas eu quero deixar mais explicada nesse vídeo aqui. Quais são tarefas difíceis que você pode utilizar? Uma entrevista de emprego, você vai estudar para uma matéria difícil, você vai fazer uma prova, você vai encontrar com a pessoa que você marcou o encontro. Enfim, são várias coisas que você pode utilizar. E essa técnica é bem simples. Você fecha os seus olhos e você visualiza o que você deve fazer da melhor forma possível. Como isso funciona? Por exemplo, você vai ter uma entrevista de emprego. E aí você fecha os seus olhos e visualiza a si mesmo na sala do seu entrevistador, sendo entrevistado, conversando, falando sobre você, e você imagina no máximo de detalhes que você conseguir. Por que isso funciona, inclusive melhor do que se você ficar atuando? Atuar, bacana, faça isso, treine. Quando ele me perguntar isso, eu vou responder isso. É um treino legal. Mas, quando você está atuando, o seu cérebro sabe que você está atuando. Ele sabe que ali é um faz de conta. Porém, quando você está imaginando um cenário. Você está imaginando um cenário físico, você está imaginando a própria pessoa ali na sua frente. E ao imaginar, principalmente com os olhos fechados, o seu cérebro ele acha que a cena real, o acontecimento, o fato real, ele está acontecendo. E o que isso acontece? O que isso muda em você? O seu cérebro ele se prepara para aquela ocasião. Coisas que são novas para a gente, o cérebro geralmente ele entra em um estado emocional mais intenso. Então, se você nunca foi em uma entrevista de emprego, ou se você já foi em alguma entrevista, mas você nunca foi nesse lugar, o seu cérebro ele tende a ficar mais ansioso. Por quê? Porque a ansiedade é um sentimento que prepara você para um acontecimento no futuro próximo. E quando você já pensou naquela situação, você já imaginou, o seu cérebro ele já se preparou, ele já visualizou aquela situação. E ele acalma você e você se sente mais focado na situação. Algumas situações você pode imaginar, inclusive, com mudanças nas características, na sua percepção daquela realidade. Por exemplo, se você vai se encontrar com a garota, você marcou um encontro e você vai se encontrar, e você pode visualizar que ela está falando mais devagar do que de costume. E isso faz com que você tenha tempo para pensar no que você vai falar. Pessoas muito tímidas às vezes ficam preocupadas com isso. Elas ficam pensando, mas o que eu vou falar em seguida? Se eu estiver com a garota, eu não sei o que dizer, eu não tenho assunto. E quando você imagina com percepção alterada, ou seja, você imagina que ele está falando mais lentamente, que isso vai dar inclusive tempo para você pensar. Isso altera a sua percepção sobre a realidade. Claro que ela não vai falar mais devagar, realmente, mas você vai perceber as informações do meio, as informações captadas naquela situação de uma maneira diferente. Então, brinque com sua percepção, faça esses testes, esses experimentos, mas o foco desse exercício é você utilizar o seu cérebro para prever situações, para se preparar. Não seja pego em certas situações difíceis sem uma preparação mental. E a melhor preparação mental é você imaginar todas as possibilidades de ação dentro daquele contexto. Certo? Gostou do vídeo? Deixa um like, se inscreva porque ajuda bastante o canal. Até o próximo e tchau!